Bem-vinda Susana aos Prep Talks. E hoje, de facto, vamos aqui andar muito a pensar e a falar sobre o que é isto também, trabalhar saúde e bem-estar desde o início, quando se cria uma organização, quando se pensa na sua cultura logo desde raiz. Até porque há muitos preconceitos, não é? Parece que só os grandes é que estão, na verdade, a investir em saúde e bem-estar. É verdade. Realmente as capacidades, mas na verdade há empresas que desde o início, de facto, conseguem colocar isso logo dentro da sua cultura. E é isso que hoje vamos conversar um bocadinho contigo. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, eu obviamente gostava que a nossa comunidade te conhecesse e conhecesse um bocadinho do teu percurso, do teu desenvolvimento profissional até aqui, também das funções atuais que estás a desenvolver na Vanguard Properties. Claro. Então, antes de mais, Liliana, muito obrigada também por este convite e também aqui à Bound por esta iniciativa que eu acho fantástica. Realmente temos um defeito de atuar quando acontece, não é? E, portanto, de atuar quase por reação e atuamos ainda pouco por prevenção. Eu acho que, felizmente, uma das coisas que o Covid nos trouxe é esta perspectiva de que nós temos que atuar também agora desta forma mais preventiva, e acho que esta ideia das Prep Talks é muito inovadora e, portanto, também muito obrigada também mais uma vez por este convite e por conseguir fazer parte aqui desta comunidade, não é? Portanto, temos que começar por algum lado e, portanto, acho que esta vossa iniciativa foi fantástica. Portanto, quem é que eu sou neste momento? Eu sou diretora de recursos humanos da Vanguard Properties, portanto, uma promotora imobiliária de luxo em Portugal, somos a maior em Portugal e felizmente. Tenho cerca de 11 anos de experiência profissional, portanto, comecei o meu percurso como estagiária na Vieira de Almeida e, portanto, lá continuei durante quase 11 anos da minha vida, portanto, sou uma fiel alumna da VDA, portanto fiz todo o meu percurso também na área dos recursos humanos e depois durante 2 anos saí um bocadinho de Portugal e fui viver para Moçambique durante 2 anos ainda também a mando e a título também da Vieira de Almeida, onde assumi aqui um pelouro de responsabilidade pelos nossos escritórios internacionais e portanto fui responsável também pelo lançamento do escritório da Vieira de Almeida em Moçambique. E depois a quando também desse regresso de Moçambique, integrei também obviamente aqui o departamento mais internacional da VDA, portanto a chamada VDA Legal Partners, e alguns anos depois foi-me apresentado este desafio de voltar aqui à raiz dos recursos humanos e voltar a integrar a área que eu conhecia melhor, não é? Aquilo também é a minha área de formação, aqui com este desafio da Vanguard, integrar uma empresa que é completamente diferente, de uma dimensão também totalmente diferente, não é? E, portanto, assumir aqui um pelouro de construção quase que de raiz, que é muito diferente daquilo que eu encontrei quando integrei a VDA, um posicionamento também aqui um bocadinho diferente. E é também com este chapéu vanguardiano, por assim dizer, que eu também falo aqui hoje convosco, que é também nesta lógica, como estava a dizer há bocadinho, de uma empresa mais pequena, não é? Que também tem esta preocupação, que é um bocadinho diferente de uma VDA, muitíssimo bem reconhecida pela sua dimensão muito grande, mas é muito este o foco e este o papel que eu assumo aqui hoje convosco. Sem dúvida. E um aspecto que eu acho que é interessante que falaste, ou seja, independentemente de estás a criar da raiz, também já estás a criar com outra experiência, com diferentes experiências que até dentro da VDA, sendo uma empresa tão grande, não é? Com diferentes experiências que passaste, mas é interessante, e começava por perguntar precisamente isto, ou seja, quando assumiste este desafio, e como é óbvio, gestão de recursos humanos e tudo que tem a ver com gestão de pessoas, também tem muito a ver com esta questão de criar uma cultura organizacional, de ser facilitador desta cultura organizacional. Quais foram, assim, as tuas principais preocupações quando começaste esse desafio na Vanguard? De ter este enfoque também na cultura, na forma de trabalhar, na forma de se relacionar dentro da organização. Tu achas que trouxeste, que decorre da tua experiência, mas também da oportunidade que a própria Vanguard, por ser obviamente uma jovem empresa e estar a começar esta área e a investir nas pessoas, te permite? É assim, também eu quando integrei a Vanguard, mas a Vanguard tem 5 anos, este ano já faz 6, portanto já gosto de acreditar, já estamos quase a entrar para a escola primária, e portanto já não estamos aqui na creche, mas eu quando integrei a Vanguard, eu já integrei aqui uma cultura forte, não é? Portanto, houve sempre uma preocupação aqui muito centrada nas pessoas, não é? Portanto, até o seu próprio conceito, pensarmos em cultura é difícil, não é? Portanto, acho que é capaz de ser dos conceitos mais discutidos da psicologia e da gestão, é dos conceitos que menos consenso tem, não é? Portanto, o que é que isto significa, efetivamente, este tema da cultura organizacional é vista e é trabalhada de formas diferentes, tanto pela literatura como até pelos próprios profissionais das organizações. O que é que define a cultura para algumas pessoas é muito mais este aspecto do processo ligado à pessoa, não é? É outras pessoas em que a cultura é tudo aquilo que sentimos, desde a missão, aos valores, às crenças, portanto, tudo aquilo que faz mover e dita o comportamento das pessoas. E é um bocadinho esta a perspectiva que eu também gosto de assumir, não é? Portanto, que é
tudo o que são os valores, a missão que a própria Vanguard tem para com não só com as pessoas, mas também com aquilo que é a sociedade, qual é que é o nosso foco, qual é que é o nosso objetivo, quais são os nossos valores, aquilo que é o imprint que nós queremos pôr sobre as nossas pessoas, aquilo que é refletido no nosso negócio, e como é que eu vou traduzir isso em práticas de RH, não é? Portanto, como é que a pessoa cria um departamento com base em muitas vezes aquilo que nós dizemos são frases escritas, não é? Como é que isto acontece? Mas esteve sempre muito ciente da importância do papel das pessoas na vanguarda, não é? Portanto, há muito este clichê de que mas não há empresas sem pessoas, não é? Mas depois, efetivamente, o cuidar das pessoas é uma coisa que muitas vezes fazemos pouco, porque estamos muito mais focados no negócio. Mas a verdade é que nós vivemos daquilo que as nossas pessoas têm a capacidade ou não têm a capacidade de conseguir acompanhar, não é? Portanto, o que nós fazemos, obviamente, é promoção imobiliária, mas nós somos os donos destes projetos, não é? Portanto, nós pensámos os projetos e somos nós que concretizamos estes projetos. Nós temos equipas de projeto, não é? Que concretizam estes mesmos projetos. E, portanto, sem estas pessoas e sem este acompanhamento, não há nada que aconteça, não é? Portanto, nós temos, obviamente, que as preservar e temos que cuidar delas, aliadas a todas as outras equipas. E, portanto, eu, quando integrei a Vanguard, primeiro foi este desafio de desligar de uma cultura tão forte e tão presente como é uma cultura de 500 pessoas, né, com a qual eu, vamos dizer que eu cresci profissionalmente e que me deu aqui muitas bases também de trabalho, mas integrar uma cultura que cá começou e que ainda se sente muito esta cultura de family office, não é? É tudo muito perto, é tudo muito próximo, somos todos muito ligados uns aos outros, é quase como se esticando um braço eu consigo tocar no meu colega, não é? E esta é uma realidade que eu também tive que adaptar muito quando integrei a Vanguarda, não é? Portanto, esta passagem de grandes organizações para pequenas organizações, que apesar de terem a sua importância na mesma, a proximidade às pessoas e o impacto daquilo que nós fazemos é muitíssimo mais notório, não é? E as pessoas têm uma maior, vamos dizer assim, à vontade também para nos dizer aquilo que estão a gostar e aquilo que não estão a gostar também, não é? Portanto, houve aqui uma grande preocupação minha de me manter fiel àquilo que era a missão original da Vanguarda. Portanto, quando surge a ideia de construção e de criação da Vanguard com o nosso CEO, com o José Botelho, e com o nosso acionista, com o Alberto Dark, quando surge esta ideia de criar algo diferente e algo inovador em Portugal, as minhas próprias iniciativas, o meu próprio processo, o meu próprio planeamento de RH e de gestão das pessoas também tem de estar alinhado a esta missão de proximidade e de construção e que nós somos uma família e uma unidade a criar algo de melhor e mais sustentável para o mundo, para fora, né? Porque por enquanto ainda é nacional. E, para além disso, quis trazer também algumas coisas que ainda não eram tão regulares. Né? Portanto, comecei num escritório muito pequenino. Eu, quando integrei a Vanguard, éramos cerca de 40 pessoas, agora já somos 60. Portanto, num ano houve um crescimento muito significativo. E, como disse, à distância de um braço, tinha um colega, não é? E, portanto, havia a necessidade de repente, começaram com 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, e este conceito de que nós começámos com uma empresa pequenina acaba por, até às 50 pessoas, nós gravitamos todos quase para o fundador, não é? Temos termos culturais da organização, nós gravitamos para aquilo que é o nosso fundador, e aquilo que este fundador faz é a representação daquilo que todos nós temos que fazer, não é? Quando migramos para organizações um bocadinho maiores, que geralmente é acima de 50 pessoas, este conceito muda um bocadinho. E, portanto, já não olhamos só para este elemento fundador e para a equipa original fundadora, cerca de 2 a 3 pessoas que fundam os escritórios ou as empresas, ou seja o que for, mas começamos a olhar para o impacto que a liderança começa a ter, porque começam a haver lideranças diretas, não é? E, portanto, há também este shift, que é integrar um escritório com 40 pessoas em que todos olhamos para o José Botelho como sendo o mestre do barco, não é? E que ainda olhamos, mas que agora já somos 60 e já temos uma liderança muitíssimo mais alargada e muitíssimo mais capacitada. E agora como é que nós fazemos este shift de ele continua a ser o mestre do barco, mas temos que fazer aqui uma fomentação cultural e uma capacitação desta liderança para mostrar que há aqui um middle line que também tem aqui uma intervenção muito, muito direta, não é? Portanto, e obviamente também, e não esquecendo, a parte relacionada com continuar a manter este espírito de união, não é? Porque o crescimento, o que muitas vezes acontece é, vamos dizer, destrói, mas começa a fragilizar algumas ligações que são criadas com as pessoas que estão desde o início, não é? Porque de repente vem uma empresa a crescer exponencialmente e é quase como se perdesse ali uma identidade, não é? Já não sou a pessoa que estava cá, já não sou a terceira pessoa, não é? Ou a segunda pessoa, a quinta pessoa.
E o que nós fizemos também quando eu integrei, e até aqui em muita ligação e muito trabalho aqui também com o nosso próprio departamento de comunicação e também com o departamento de marketing, foi começarmos a trabalhar o que é que as nossas pessoas precisam em termos de iniciativas conjuntas. Como é que nos podemos unir e estar mais presentes, e portanto os famosos team buildings, né, para que é que eles servem? Eu lembro perfeitamente, eu integrei em outubro de 2021, e em novembro nós fizemos um primeiro desafio de team building com o objetivo de criarmos um hino da vanguarda, né? Uma coisa que nós nunca tínhamos feito, e foi também um bocadinho para mim o conhecer as pessoas, porque eu ainda não conhecia toda a gente, como aliás para a equipa do Algarve, e foi muito interessante perceber como é que todas as pessoas, grupos em cada sala, nós conseguimos construir o hino com base naquilo que são os nossos valores e a nossa missão, porque isso era a base de construção de um hino. E portanto nós temos trazido muito estas iniciativas de fazermos ações de verão, fazemos iniciativas de, por exemplo, um Way Day da liderança, em que o nosso objetivo é criar e fomentar este espírito e esta equipa de ligação entre o próprio grupo da liderança. Criámos as nossas festas de Natal, que até a data só tinha tido uma, e portanto agora já são um evento que acontece todos os anos. E, portanto, estes momentos em que nós criamos, em que as pessoas sabem que vão acontecer, e são momentos em que nós estamos com as equipas que não estão em Lisboa também, porque agora já temos a Comporta como equipa também significativa, e também temos o Algarve, e criámos aqui estes momentos de que estamos a crescer, mas ninguém está a ficar para trás, não é? E, portanto, temos muito este pensamento de vamos continuar a criar, vamos continuar a gerir esta parte cultural de manter aquilo que nós acreditamos, manter os nossos valores de base, de trabalho em equipa e de comunidade, sem esquecer que o caminho é para a frente e o caminho é o crescimento, não é? Portanto, até aí tudo ok. É quase como se a minha base do trabalho em tudo em que eu faço em termos de cultura é Culture Eats Strategy for Breakfast. Né? Aliás, eu disse isto uma vez no meu summit, onde, aliás, estiveste como moderadora, e esta é a frase que guia quase tudo o que eu faço em termos de cultura. Né? Portanto, nós temos de ter uma estratégia organizacional e negócio incrível, mas a nossa parte de cultura e de ligação às pessoas e de lealdade àquilo que são as nossas missões, os nossos valores, não estiverem ligados, nada vai acontecer. Não é? Porque nós precisamos das pessoas totalmente alinhadas e a nossa cultura a ser genuína àquilo que nós queremos que seja para avançar. Sem dúvida. Falaste em aspectos muito importantes, como esta questão da intencionalidade. A partir de um determinado momento, o próprio crescimento traz riscos e traz reações distintas, não é? Nas pessoas que têm uma liderança intermédia, ou mesmo na restante da organização, porque no fundo a própria cultura vai evoluindo, mas essa intencionalidade garante esse sentido de coerência, esse alinhamento face aos valores e esta capacidade também de conseguir alimentar através de rituais e de rotinas e de formas de ser dentro da organização, que acabam por depois entregar a estratégia que se quer, não é? Do ponto de vista também de negócio. contar-te, ou seja, nós sabemos também que neste contexto da prevenção, a cultura tem um papel importantíssimo, particularmente quando nós tentamos imbuir a cultura também de elementos ligados à saúde, ou seja, desta questão de ter, por exemplo, boas práticas de conciliação, de ver como estavas a dizer, uma atenção às pessoas, um relacionamento próximo e a capacidade de conseguir também, no fundo, gerar soluções para momentos menos positivos. A minha pergunta é, já começaste a dar alguns passos também para imbuir esta cultura de alguns elementos ligados à saúde, a importância que a saúde tem também na construção desta cultura? Já. Obviamente que ao integrar a vanguarda e começar a criar um departamento, a solidificar um departamento, esse não é necessariamente o nosso go-to logo no início, né? Portanto é capaz de estar um bocadinho aqui a meio da lista, não é? Mas felizmente um ano e picos depois já conseguimos começar a olhar para cima e já começámos ativamente a trabalhar e implementar iniciativas nesse sentido já em setembro do ano passado. Portanto, em menos de um ano de eu estar cá. Portanto, mas isto também só é possível com conversas que têm que ser tidas com o nosso CEO, não é? Portanto, tem que haver aqui um claro alinhamento de importância deste tema e daquilo que são as ações e as preocupações com a saúde, não só psicológica, não só emocional, mas também física, dos nossos colaboradores, não é? Portanto, obviamente que a saúde física geralmente é sempre aquela que é mais fácil, nem que seja porque nós temos alguns colaboradores que têm esta preocupação física de trabalho, não é? Portanto, e há riscos sérios de trabalho físico, mas esta parte mais emocional e mais psicológica acaba muitas vezes por estar aqui no back burner, não é? Como se costuma dizer, porque as pessoas, se alguém estiver mal, também vai a um psicólogo na sua vida privada, não é? Portanto, acabamos por não haver aqui muito esta preocupação, e portanto o que eu quis fazer foi começar a ter estas conversas com o nosso CEO, com o José,
E desde o início percebi que ele é muito atento a este tipo de temas, tem um insight muito particular em relação às pessoas também, portanto tem aquela capacidade nata de olhar para alguém e perceber que há ali qualquer coisa que não está bem. E foi sempre muito aberta a esta discussão, a este diálogo. Aliás, foi muito a favor também da própria participação no Summit do Mental Health da Católica, porque está muito ligado a estes temas e percebe a importância destes temas. E, portanto, logo desde o início destas nossas conversas, que ele me dizia: Susana, sim senhor, avance, faça acontecer, apresente uma proposta, não é? Mas, obviamente, nós não funcionamos já só com um CEO, não é? Portanto, o tal mestre do barco. Há aqui uma segunda linha que necessariamente nós temos que informar e que nós temos que perceber também como é que ela própria está, que é a nossa liderança, não é? Portanto, é muito assumido que a liderança agora tem que passar a cuidar das suas pessoas. A liderança tem que passar a fazer isto para as suas pessoas. Mas há aqui um passo atrás, nós temos que dar, que é, também, mas quem é que as informou? Não é? Quem é que as instruiu? Quem é que as mostrou que isto também é preciso começar a ser feito? Não é? Portanto, houve também aqui algumas conversas que nós também já tivemos com a nossa liderança e começámos a mexer nisto. Aliás, o nosso plano de formação do ano passado, portanto 2022, no nosso VP Academy, felizmente até trouxemos a Bound para trabalhar aqui connosco aqui algum destes temas, precisamente para nós começarmos aqui a desconstruir e também a desmistificar algum destes conceitos, não é? Portanto, e começar a quebrar aqui alguns tabus relacionados com os temas da saúde psicológica. O emocional acho que é mais bem visto, o psicológico é menos bem visto porque ainda sofre aqui de um estigma social ainda muito grande. O Covid veio ajudar a derrubar um bocadinho esse estigma, acredito que sim, mas no mundo das organizações ainda é visto como alguma fragilidade. As pessoas que dizem, por exemplo, que sofreram um burnout, ou que têm um esgotamento, ou que estão tristes durante muito tempo do que aquilo que é suposto, não é? E, portanto, o que nós quisemos fazer, e também fizemos convosco, e aliás temos agora a perspectiva de fazer isto também para 2023, é continuarmos a trabalhar estes conceitos e continuarmos a capacitar as pessoas de informação real e fidedigna e científica, não é? Portanto, não é tudo aquilo que nós somos bombardeados com informação do Instagram e do não sei de onde, de informação que muitas vezes não é real, não é? E, portanto, e que não é assim a informação científica que é a qual nós nos devemos basear e nos devemos guiar, e nós queremos estar aqui também associados. E Exatamente. da nossa saúde psicológica, ou seja, as evidências já mostram que tudo o que tem a ver com estas plataformas, o consumo que nós temos de conteúdos no Instagram, no Facebook, muitas vezes relacionados com saúde, não só a informação não é fidedigna, e depois também acabam por nos influenciar do ponto de vista de comportamento, de estado emocional e acaba por ser nefasto, não é? Portanto, há muita informação, não necessariamente conhecimento, é isso. É isso mesmo, é isso mesmo, Liliana, é muita informação e pouco conhecimento, não é? E eu acho que a informação é excessiva até certo ponto, e a nossa capacidade cognitiva, primeiro filtra uma série de informação que é pouco ou mais ou menos relevante, não é? Mas às tantas somos bombardeados com tanta informação que já não temos a capacidade de perceber o que é real e o que é que não é, como estás a dizer, o que é danoso e o que é que não é danoso, e o que é real e o que é que não é. E então o que nós quisemos fazer e estamos a fazer é, vamos trazer quem percebe dos temas, né, para além daquilo que é a equipa dos RH, que somos psicólogos de formação, mas somos sempre vistos um bocadinho como biased, porque fazemos parte da organização, né? Portanto tendemos a querer pessoas também que vêm de fora e, portanto, são vistos como sempre pessoas unbiased em relação àquilo que é a nossa realidade, para nos vir falar sobre estes temas e vir falar sobre estes estigmas e começar a quebrar e capacitar não só a nossa liderança, que faz parte das nossas talks, como as outras equipas não liderança também fazem, mas também incluir as não lideranças nas mesmas conversas para perceberem que nós estamos todos em pé de igualdade, não é? Portanto, não é porque a pessoa está numa senioridade mais elevada ou menos elevada que estes problemas são mais ou menos relevantes. São exatamente iguais. Porque há também pessoas de liderança que também precisam de um ombro amigo, não é? E, portanto, a quem é que essas pessoas vão recorrer também? E se calhar essa pessoa vai ser a pessoa com quem está a partilhar gabinete e que é membro da sua própria equipa, não é? E, portanto, acho que também tem que haver aqui, nós temos feito um bocadinho esta desconstrução de que a liderança tem que ser quase que um mestre, não é? E, portanto, tem que ser resiliente, não é? Não tem riscos, mas na verdade tem. Não tem riscos, exatamente, não é? Não tem riscos e, portanto, tem que estar aqui estoicamente a aguentar, vamos assim dizer, aquilo que podem ser as necessidades da sua equipa, sem que muitas vezes haja este pensamento de, espera, também eu sou pessoa, também eu tenho dificuldades, também eu preciso de falar com um colega, não é? E, portanto, seja esse colega do meu nível de senioridade ou não, eu também quero que essa pessoa tenha alguma sensibilidade dos temas que eu gostaria de partilhar, não é? E, portanto, temos que caminhar também muito nesse sentido desta desconstrução e desta desmistificação.
O que eu acho interessante também, Susana, do que tu tens partilhado e que nós temos partilhado também, porque vamos nos conhecendo, não tinham à partida aqui riscos, ou seja, não havia aqui uma percepção, até porque a equipa era, pronto, era jovem como organização, eram pessoas, obviamente, bastante coesas, não é? Com um projeto, com uma missão e uma visão, com um propósito, não é? Que claramente alimenta aqui uma organização saudável, não é? Mas mesmo, ou seja, não havia aqui nenhum indicadores de que as pessoas tivessem necessariamente a precisar, não é? Mas Sim. o vosso enfoque foi muito mais, e é mesmo isso que é uma abordagem preventiva. Então vamos começar por aquilo que são os building blocks, ou seja, aquilo que nós achamos que eventualmente vai até capacitar para melhores níveis de equilíbrio ao desempenho. Não estamos a partir do pressuposto que há falhas e que foi a pandemia e que agora é que esta situação tem, e que somos obrigados a falar disso por causa da situação Claro. e não foi esse o vosso mindset, ou seja, vocês efetivamente era uma cultura saudável quando tu chegaste, certamente, era uma questão de crescimento, mas não havia aqui riscos, não é? Ou seja, vocês não tinham a percepção de que as pessoas já estariam numa situação de fragilidade, mas mesmo assim, não é? Este enfoque no, ok, então mas qual vai ser aqui um plano que nós podemos fazer para capacitar e garantir que estas pessoas conseguem outros níveis do ponto de vista de desempenho em termos de gestão de pessoas e que obviamente vai alavancar os resultados da organização. Foi esta a vossa forma de abraçar o desafio também destas componentes de saúde e começar pela saúde emocional e agora eventualmente dar passos para em crescente trabalhar também a saúde mental? Sim, foi muito esta lógica, ou seja, eu quando comecei, e geralmente é sempre dito pelo colega A, pelo colega B, né, que essa pessoa não está bem, ou nós temos aqui um tema daquele lado, e nunca houve aqui nenhuma percepção, né, mesmo guardando aqui os temas de sigilo profissional, não houve aqui nenhuma percepção de que tínhamos um grupo ou tínhamos uma pessoa que pudesse estar aqui em risco. Aliás, eu sou muito a favor, e felizmente a Vanguard também e o meu CEO também, sou muito a favor de implementar iniciativas que façam sentido para as nossas pessoas, não é? E, portanto, não vamos fazer 20 iniciativas e 20 parcerias com 20 coisas diferentes que, na verdade, as nossas pessoas não querem, não é? Mas, como também disse um bocadinho mais atrás, que é, eu não podia chegar e fazer acontecer um mundo de coisas ao mesmo tempo, não é? Não só porque há esta resistência à mudança, não é? Porque de repente eu entro quem é que eu sou e o que é que eu estou aqui a fazer, então nós temos que ir construindo aqui algum caminho, ganhando aqui algum terreno e muita confiança com as pessoas, não é? Somos necessariamente um departamento de confiança, e portanto foi-se fazendo o essencial àquilo que é a nossa atividade dos recursos humanos, não é? E depois, com o passar do tempo e que se vai começando a conhecer as pessoas, e quando nós começámos a fazer, aliás, o nosso plano de formação, foi cerca de 2 meses depois de eu estar cá, e portanto a confiança tem que se construir relativamente rápido. Não me fazia sentido construir um plano de formação em que nos estivéssemos focados nas famosas soft skills, não é? E nas hard skills, mas que não houvesse aqui uma componente daquilo que nós temos falado há pelo menos 2 anos para cá, não é? Que é esta preocupação para estes temas, não é? E, portanto, em vez de atacar e fazer workshops densos e intensos sobre os assuntos, vamos só levantar um bocadinho o véu a estes temas. E foi assim que nós começámos a fazer este caminho. Porque não é efetivamente um verdadeiro sinal. Mas nós quisemos medir esse sinal, não é? E, portanto, como ainda estava há pouco tempo, fizemos a medição de forma imediata. Mas em setembro do ano passado, nós já aplicámos pela primeira vez na Vanguard um survey de clima organizacional, para percebermos então também o impacto que as próprias formações estavam a ter, aquilo que nós já tínhamos falado, tanto as formações dadas pela Bound como por outros parceiros ligados a temas semelhantes, mas como em temas overall daquilo que tudo o que é avaliado em termos de clima, onde é que nós estávamos bem, onde é que também poderíamos caminhar num sentido melhor, porque já tínhamos 5 anos, e 5 anos acaba por ser aqui aquele threshold das organizações em que podemos ver se as coisas estão a correr bem ou se estão a correr bem, onde é que podemos limar. E porque é também a nossa missão enquanto Departamento de Recursos Humanos de tornar o sítio melhor para trabalhar, não é? Portanto, aquilo que nos leva a ser psicólogos das organizações é a satisfação profissional das pessoas, é garantir a sua motivação, garantir a sua satisfação profissional. E eu só posso saber isso em conversas, claro que sim, mas eu só posso fazer isso medindo, não é? A parte da ciência, da psicologia, é medindo e vendo o que é que isso significa. E, felizmente, a nossa avaliação de satisfação profissional é elevadíssima, o que me deixou muitíssimo orgulhosa. Pronto, a mim é uma CEO, claro que sim. E houve ali alguns temas, não necessariamente red flag, mas de levantamento de necessidades que as pessoas criam, não é? E, portanto, havia esta necessidade do apoio psicológico, havia esta necessidade do coaching, havia a necessidade do ginásio, não é? E, portanto, pensamos, ok, temos um grupo de pessoas que nos estão a pedir coisas diferentes, não é? E, portanto, então sim faz sentido eu ir buscar, se calhar, estas 3 iniciativas que estão a ser pedidas pelas minhas pessoas e que as vão apoiar naquilo que elas querem e que vão atacar as frentes
da saúde física, da saúde emocional, da saúde psicológica, não é? Mas quisemos também, ao mesmo tempo, não afunilar muito. Isto dizendo o quê? Nós fomos trabalhar com parceiros que nos permitissem ter uma abrangência muito grande de serviços. Porque não queríamos entrar aqui muito no tema da confidencialidade das pessoas. Há aqui muita desconfiança com os temas da psicologia, das consultas de psicologia, e se os RH vão saber e o que é que vão fazer com essa informação. E, portanto, quisemos afastar e remover daquilo que poderia ser as necessidades dos colaboradores e acionámos parceiros que, na parte, por exemplo, dos ginásios e de parceiros físicos, as pessoas possam inscrever diretamente e, portanto, a Vanguard tem uma comparticipação dessa atividade física. E depois associamos também a parceiros que trabalham nesta vertente mais emocional e mais psicológica do wellness coaching e do fitness e afins, em que a Vanguard compartilha em 100% desta iniciativa, não é? E, portanto, os colaboradores, tanto o colaborador como o seu próprio agregado familiar, também têm acesso a isto. E, portanto, isto muitas vezes o que nós pensamos é invariável que o ser humano leve para o trabalho aquilo que tem em casa e que leve para casa aquilo que vive no trabalho, não é? Portanto, felizmente ou infelizmente não conseguimos tirar estas capas, não é? E acabamos por levar connosco preocupações que estão dos dois lados. E o que nós quisemos fazer foi, queríamos estar associados a um parceiro que nos permita também ajudar as pessoas que fazem parte do agregado dessa pessoa, que se calhar estão a ser, vamos dizer assim, o centro desse problema, não é? Se calhar a mãe não está bem, ou o pai não está bem, ou o irmão está a passar por um tema mais complicado, ou o marido ou a mulher. E se calhar se nós conseguimos dar esse apoio psicológico a esse marido ou a essa mulher, então o meu colaborador também está um bocadinho mais sossegado, um bocadinho mais tranquilo que essa pessoa está apoiada, não é? E isto a 100% pago pela Vanguard, não é? Portanto, é obviamente um ano depois de eu cá estar, é realmente um imenso orgulho também ter um CEO que está tão alinhado e tão focado neste tipo de temas e que dá total liberdade para que o nosso departamento também consiga estar a trabalhar neste tipo de temáticas. Estamos agora a implementar estas iniciativas, portanto, o nosso parceiro da parte física começou em janeiro, no início do mês, e nós vamos agora começar em fevereiro com a parte da psicologia e do emocional. E depois, obviamente, vamos ter que medir isto, não é? E qual é que é a adesão a estas iniciativas e se estão a surtir o efeito que nós também gostaríamos que surtissem junto ao nosso social, também estão mais tranquilas e estão melhores consigo mesmas, não é? Portanto, isso também só será possível num próximo survey, né, que faremos também mais ou menos na mesma altura que fizemos ano passado, também para nós percebermos isto e também para perceber se estes parceiros estão a resultar ou não, não é? Se nós já temos que afinar, e se já não era bem por ali, é mais pelo outro lado, não é? Mas nós temos que ir tentando, temos que ir experimentando, nós temos que ir atuar, não temos é esperar, não é? Portanto, a parte da prevenção vem pela atuação, não é? Vamos fazer acontecer. Para já vamos começar aqui, eu gosto muito de dizer que nós temos que começar com um piloto e temos que começar por algum lado. Estamos totalmente abertos a afinar e a melhorar, porque somos seres humanos e não vamos acertar sempre tudo à primeira, não é? E o meu departamento só faz exatamente a mesma coisa e porque as pessoas são mutáveis. Se calhar este grupo vai valorizar isto, mas se calhar no fim do ano eu já tenho mais 20 ou 30 pessoas e já não é este o foco, não é? Então temos que ir sempre trabalhando neste sentido de melhorar, mas sempre ouvindo e auscultando as necessidades das pessoas. E não fazer só porque fazer, olhar para o lado e perceber assim, os outros não estão a fazer, então eu vou fazer também. Não. Lembrar a missão original, lembrar os nossos valores, que cultura é que nós temos que continuar a preservar aqui dentro e em termos emocionais e psicológicos e físicos, o que é que isso significa para as minhas pessoas? Para essa preservação se manter, não é? Não podemos concordar mais contigo. Estamos inteiramente alinhados. E Ainda até bem. eu diria que esta diversidade de parceiros, que de facto é um papel que é exigido, não é? Quem está dentro das organizações e que tem que, obviamente, gerir diferentes parceiros, seja na área de saúde ocupacional, seja, como estavas a falar, saúde mais física e toda a componente do exercício físico é crítico, não é? Também do ponto de vista psicológico, contribui para todas as dimensões de saúde. E depois, finalmente, esta área mais de suporte, não é? E tudo o que tem a ver com o apoio psicológico pode não ser só o colaborador direto, mas também o seu agregado. E na verdade disseste algo muito interessante, que é, não é só uma checklist que nós check, nós temos que medir, temos que voltar a medir e temos que perceber qual é o impacto, não é? E traduzir isso também em negócio e em métricas que nos permitam perceber se nós estamos de facto a contribuir e a gerir saúde de forma mais inteligente, que é isso Exatamente. também aqui das nossas conversas, não é? Passar a ser um processo mais inteligente. Temos uma última pergunta que não estava no script, Susana, que fazemos sempre no final dos episódios daqui das nossas conversas Pref Talks, e gostaríamos de perguntar como é que tu te vês a trabalhar em 2030, ok? Como é que tu te imaginas a trabalhar em 2030? Que desafio, não é? Em 2030 parece super longínquo ainda É assim 2030, não tanto, é? não é? Não é? Nem quer pensar que idade que eu já vou ter em 2030.
Como é que eu me imagino a trabalhar em 2030? É um bocadinho difícil de responder, nem que seja porque nunca houve uma transformação tão grande no departamento e do conceito de recursos humanos como nós temos sofrido nos últimos tempos, não é? Eu lembro-me quando eu fui para a faculdade, já não éramos só as equipas do payroll, e já não éramos só as equipas administrativas que faziam os recursos humanos, mas que ainda muitas empresas têm este foco. E nós começámos a trabalhar a parte mais da psicologia organizacional e do foco da satisfação profissional, e muitos outros temas relacionados com isto, mas como é que nós tornamos verdadeiramente e agora sim business partners, não é? E portanto agora já existe o conceito HR Business Partner e antes não existia. Portanto era técnico ou era uma coisa qualquer de recursos humanos. E isso significava muita coisa. Agora o que eu começo a perceber é que o que nós estudámos 10, 15, 20 anos atrás, há pequenas coisas que nós ainda conseguimos ir buscar, mas o que está a acontecer em termos daquilo que é esperado de um departamento de recursos humanos e da nossa intervenção é abismal e é brutal, não é? E que às vezes acho que até para nós, enquanto RH, é difícil de acompanhar o nível de exigência que nos é esperado. Eu acho que não só porque em 2030, eu continuando na vanguarda, vamos assim, imaginar, nós vamos continuar a ter aqui temas de múltiplas gerações, não é? E, portanto, apesar de eu não ser uma mega fã deste tema de geracional, eu não sei se acredita a fundo em todas estas diferenças geracionais e tudo o que isto implica. São sempre generalizações, não é, Susana? São sempre generalizações. É um bocado como aos signos, não é? Portanto, aplica-se a toda a gente, mas não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas a verdade é que nós, na vanguarda, temos múltiplas gerações, não é? E, portanto, o que é que isto significa em termos daquilo que são os processos, os procedimentos, não só de agora, mas em 2030, não é? Como é que eu vou trazer as pessoas que já têm 50, que já têm 60 anos para cima de uma digitalização brutal que acontece, não é? Portanto, antes nós sofríamos alterações de 20 em 20 anos, não é? Ou, portanto, 5 e agora acontecem de 20 em 24 horas, já não sabemos qual é que é o próximo hit, a próxima coisa fantástica que está a acontecer. E como é que nós trazemos esta geração para esta atualização tecnológica e atualização processual também? Tem formas de trabalhar, a vanguarda trabalha, por exemplo, agora o tema da madeira, da comporta, por exemplo, né? Portanto, o CLT, como é que nós vamos trazer estas pessoas que já têm uma geração, vamos dizer assim, mais madura, para esta modernidade, não é? Portanto, como é que nós fazemos fluir os próprios processos e como é que fazemos a preocupação e a manutenção nesta cultura com estas gerações tão diferentes, não é? Quando eu tenho uma geração Z, por exemplo, a querer uma human-centric leadership, por exemplo, como é que nós fazemos isso? Nós criamos e somos formatados para ter processos, não é? Portanto, um processo é aplicável a toda a gente, assim, a avaliação de desempenho é assim para toda a gente, não é? As tabelas recomendatórias são assim para toda a gente. Há uma outra exceção. Agora o que as pessoas estão-nos a pedir é exatamente o inverso, não é? Generalização, certo? Não é? Portanto, generalizar, não é isso que as pessoas querem. Agora eu quero ser olhado como um indivíduo. Eu sou um elemento particular e eu quero que a minha liderança me trate de uma forma empática, o que totalmente de acordo, e acho que isso faltou muitas vezes, ainda falta muito, esta empatia clara, a permissão da autoexpressão, a permissão da partilha mais direta e mais humana e olhar para mim como um ser humano e aquilo que eu quero e aquilo que eu tenho para contribuir, não é? E, como tal, a organização tem que gravitar à volta daquilo que eu necessito e não o inverso. E isto é um shift brutal em relação ao nosso pensamento, não é? Tanto em termos organizacionais como em termos de recursos humanos. E como é que nós criamos práticas que são ao mesmo tempo, vamos dizer assim, generalistas, mas que ao mesmo tempo são focadas na pessoa e no indivíduo? E é muito difícil pensar como é que em 2030 eu vou ter um processo de avaliação de desempenho que é diferente para toda a gente, mas que ao mesmo tempo é justo e equitativo. Não é? Já temos muita ajuda da inteligência artificial, não é? Temos algoritmos que ajudam à personalização, portanto isso é o caminho, não é? Mas eu acho interessante, Susana, é que tu vês-te a continuar nesta área e vês-te a resolver estes desafios de uma forma continuada, seja o reskilling, do ponto de vista de competências digitais, seja esta questão da personalização, seja de usar modelos até mais preditivos, não é? Ou seja, que ajudem a conseguir... O analytics, não é? Portanto, sem dúvida que os RH já são, mas vão passar a ser muito mais do que agora, analytics, não é? E, portanto, eu acho que houve muito um percurso de demonstração do valor dos recursos humanos das organizações, não é? E, portanto, o facto de terem tornado business partners vem mostrar que as pessoas também têm uma forma mensurável e nós também conseguimos acrescentar valor ao negócio de uma forma mensurável, os famosos KPIs, não é? Mas, geralmente, com as pessoas há sempre aquele, não sei bem, é mais uma despesa do que
do que necessariamente um benefício, é porque é uma necessidade, mas agora, e há vários anos para cá, já conseguimos mostrar este valor e comprovar este valor. E eu acho que vai acontecer agora e para a frente, e 2030 então será brutal, é que o HR Analytics vai ser o core de tudo aquilo que nós vamos fazer, não é? E, portanto, a demonstração pura e clara do valor que os recursos humanos, não só enquanto departamento, mas enquanto pessoas, acrescentam aos negócios, às suas estratégias, não é? Mas a transformação digital que isso vai significar em termos de reskilling e de upskilling também, por exemplo, de que tu estavas a dizer há bocadinho, inteligência artificial, o que é que isso vai trazer a mais de 40% das funções, por exemplo, não é? O que é que vai acontecer às áreas administrativas? O que é que vai acontecer às minhas equipas de gestão de projeto? Quando os próprios com a inteligência artificial conseguir dominar a gestão do projeto do início ao fim. Em princípio, o robô não vai à obra. Pronto, pelo menos, não sei, vamos ver, não é? Mas a parte desse acompanhamento... Podem ter sensores, não é? Daquela do Internet of Things, sabes? Na própria obra, que vai vendo o que é que está a acontecer. Uns drones, não sei, é este tipo de coisas, não é? Que a pessoa pensa, o que é que vai ser 2030? Obviamente que me vejo a continuar nesta área, as pessoas são muito desafiantes. Há dias bons em que nós dizemos que são desafiantes e estamos contentes, há dias em que dizemos que são desafiantes e queremos fechar a porta daquele gabinete e dizer, pá, por favor, que ninguém venha dizer mais nada, não é? Mas eu acho que a vantagem de trabalhar com as pessoas é precisamente essa, é que there's no dull day, não é? Todos os dias acontece uma coisa nova, é uma coisa diferente para fazer. E esta transformação e aquilo que nos espera vai ser overwhelming. E acho que há também um percurso e um caminho saudável que se está a construir para as pessoas. Já é muito menos mecanicista, já é muito menos processual e é muito mais transformador e muito mais focado. O que eu estava a dizer há bocadinho, ser human-centric, não é uma coisa má. Muito pelo contrário, é uma coisa fundamental. E ainda bem que está a começar a acontecer, não é? Que olhamos para as pessoas como sendo pessoas. A dificuldade que isso acarreta para quem trabalha nas organizações, e muito mais num departamento como o meu, mas como é que eu faço processos com base nisso? Não é? Isso também vai significar que também eu e o meu departamento vamos ter que nos requalificar, vamos ter que saber como fazer isto, não é? Porque a nossa formação de base não é esta, não é? Portanto, como é que retransformamos e repensamos, porque também nós somos envolvidos neste pensamento do human-centric. Eu também quero ser olhada como pessoa, não é? Portanto, os desafios são imensos até 2030, Liliana. Eu tinha aqui toda uma lista. O que eu acho, ou seja, eu acho que, Susana, a questão é, e por isso é tão inspirador, não é? Conhecer pessoas como tu que não só estão cientes do desafio e do gap que existe, mas ao mesmo tempo põem as mãos na massa, não é? Como estavas a dizer. E de facto, para nós estarmos preparados, e tem tudo a ver com prevenção, não é? Ou seja, é eu conseguir identificar claramente os riscos, conseguir perceber os grandes desafios, os grandes gaps que ainda existem, seja em mim, seja no contexto onde estou, e como é que eu vou levar e conseguir apoiar toda esta viagem, não é? Portanto, e nós estamos cá para observar e ver esse percurso fabuloso que a Vanguard vai fazer contigo e com a tua equipa, e por isso estamos cá para felicitar e celebrar também, não é? Portanto, estamos todos na viagem, estamos todos a aprender. Sim. Muito obrigada por ter estado connosco e foi uma conversa rica, como só poderia ser, nós já sabíamos, não é? Já convidamos as pessoas que nós já sabemos que trazem aqui experiências e reflexões fantásticas e é interessante ver como é que tu de facto, numa organização jovem, não ainda muito grande, mas já com alguma expressão, mas está a fazer um percurso já, seja faseado e não ancorado necessariamente com necessidades evidentes, mas pelo menos sempre auscultando e pensando de facto nesta gestão human-centric e centrada na saúde. Obrigada, Susana. Obrigada, Liliana, mais uma vez, a conversa foi fantástica. Acho que tínhamos aqui ainda muito pano e tínhamos muita coisa para conversar, e estaremos certamente pessoas que iremos conversar sobre isto também, depois nos dizer assim off the record, não é? Portanto, não estando aqui a ser no meio deste podcast, mas muito obrigada pelo vosso convite, também gostei muito aqui da nossa conversa, e também muito boa sorte também nestas vossas prep talks, serão certamente iniciativas a continuar. Um grande beijinho. Um beijinho, obrigada.